queria tirar uma dúvida só rapidinho. O meu é um plano de negócio. Aí Certo. eu olhando o esqueleto que a senhora postou lá no AVA, e a minha orientadora, ela me deu um outro modelo para seguir. E aí eu fiquei meio perdida quanto até que ponto eu teria que entregar, e se eu poderia, no caso, entregar de acordo com o modelo que eu já estou fazendo no TCC. Que no Quem caso foi ela a sua orientadora? é a Ana Paula. Certo. Não, esse modelo é o que a gente está usando também na disciplina de plano de negócio, por isso que eu coloquei ele aqui. O que eu acho que a Ana está usando é um plano mais antigo, realmente, que era o que a gente tinha disponível no curso. Mas não tem problema, não. Qualquer um dos dois está ok para ser entregue. Certo. Aí, no caso, para B1 seria a introdução com a justificativa, objetivo geral, específico, sumário executivo, o que é o Isso, negócio, produto e serviços, princípios clientes, missão da empresa. isso. Até a missão, Introdução e sumário, né? esse primeiro capítulo do plano de negócio. Tá, ok, obrigada. O seu tá ok também, não tem muito, né, a Alexia, não tem muito o que falar, analisar a viabilidade, e é isso mesmo, o plano de negócio é analisar a viabilidade se aquele negócio vai dar certo ou não. Ok. O da Hilary, é Hilary que fala mesmo, propor melhorias no processo de negócio de uma empresa de grande porte, eu só colocaria aqui o setor, no setor de construção civil, no setor, qual é o setor que está faltando, entendeu? E aqui, através de mapeamento de processos, aqui é a técnica que você vai utilizar, isso aqui é opcional, se quer colocar no objetivo ou não. Professora, tendo uma dúvida, no TCC, se faz sumário também? No TCC ou no plano de negócio? No TCC. Faz, sumário faz sim. Eu tenho que fazer para entregar o sumário e a referência bibliográfica também. Ah, você quer falar para a disciplina da gente? Isso. Para a disciplina de treino, o sumário não é necessário, agora a referência é. Ok, tranquilo. Entendeu? Referência precisa. Todas as referências que você citar, e lembrando, viu, pessoal? As referências que devem ter no TCC é só as que você citou no trabalho. Ah, eu li, mas não achei nada a ver o texto, preciso citar? Não, não precisa e nem precisa estar nas referências. É só entrar nas referências, os artigos, o material que vocês leram e que está citado ao longo do trabalho. Tá certo? A gente vai falar até um pouquinho sobre citação hoje. E aí eu queria começar a aula de hoje, né, falando um pouco sobre elegância científica, né, sobre como é que deve escrever. Eu sei que muitos de vocês é o primeiro trabalho acadêmico que está sendo utilizado. Eu até já falei, né, para vocês não colocarem nada na primeira pessoa do plural, usamos, identificamos, analisamos, isso não deve ser colocado no trabalho, o trabalho deve ser impessoal, então analisa-se, identifica-se, conclui-se, deve ser sempre procurar utilizar o verbo, né, nesse sentido, não na primeira pessoa do plural, então, quem já começou a escrever, tenta dar uma identificada, se não está indo para colocar na forma de nós usamos, nós identificamos, mesmo que não use o nós, mas se o verbo tiver no plural, né, na primeira pessoa do plural, tem que ser alterado, ok? E aí, quando a gente vai falar de texto, né, principalmente texto acadêmico, aí eu coloquei aí essa observação, a elegância do texto científico consiste na forma rigorosa com que é tratado o assunto, especialmente no que diz respeito à clareza das definições dos termos. Então, sempre que vocês trouxerem algum conceito, né, algum dado, alguma identificação. Então, lembre-se sempre de trazer citações, expressões muito fortes, conceitos muito fortes, mesmo que você ache que é aquilo, que você já ouviu, mas ou você traz essa referência, né,
de trazendo algum dado que dê um embasamento sobre aquela informação, ou você traga algum outro autor que já falou aquilo, mas a gente deve evitar essas expressões fortes partindo da gente. O texto deve ser impessoal, né, como eu falei, não é uma pesquisa de opinião, não é uma pesquisa de satisfação, não é, nem é um texto de opinião crítica, não é o objetivo do TCC de vocês. O TCC é um trabalho acadêmico. Entendeu? E aí também tentar sempre, a precisão dos conceitos, trabalhar esses conceitos que vão serem falados. Então, lembre-se sempre que quando forem colocar a primeira sigla, né, quando vocês forem digitar a sigla, deve vir por extenso, depois colocar o que significa a sigla entre parênteses, e aí depois você pode usar somente a abreviação, isso pode ser feito, mas colocar sempre por extenso. E aí lembrar sempre ao rigor das divisões e das classificações dos objetos tratados. E lembre que o referencial teórico, quando vocês forem desenvolver, ele deve ter sobre o grande tema, mesmo que você não ache muito pormenores, muitas coisas específicas sobre o que você quer trabalhar, mas o grande tema deve estar ali sendo tratado. Por exemplo, tem gente que vai falar sobre mapeamento de processos, gestão de processos. Mesmo que eu não ache especificamente no setor que eu quero trabalhar, é importante vocês falarem o que é gestão de processo, quais são os tipos de processos que existem, dar uma classificação sobre isso e ir além, né, tentar pegar outros trabalhos que já fizeram mapeamento de processos e citar no seu trabalho. Olha, tem um trabalho X que utilizou tal método para fazer mapeamento de processo, outro trabalho já usou um método diferente, e aí você fazer um comparativo também do que outros trabalhos já fizeram sobre o seu tema. É interessante porque mostra que o seu tema, ele é atual, ele é pertinente, que outras pessoas também já utilizaram, e também você não fala somente sobre o tema, mas fala sobre a técnica. Então, quais são as técnicas que estão sendo utilizadas para o alcance daquele objetivo. Alguma dúvida, pessoal? O que muitas vezes eu via, né, principalmente vocês que estão começando a enveredar por isso, é que a gente foca muito só em trazer o trabalho, o referencial teórico, somente conceitos, né, então fica lá, o que é processo segundo fulano é isso, aí processo segundo ciclano é isso, às vezes não contribui muito, então é só visões diferentes, então é melhor pegar, às vezes, só se o tema for muito divergente, né, entre opiniões de autores, aí é interessante trazer as duas visões, mas se forem só palavras diferentes, o contexto é o mesmo, não faz muito sentido eu trazer essas diferentes visões para o trabalho. E aí é importante, assim, vocês às vezes agregar, né, autores que tenham a mesma opinião. Então, processo segundo autor X, Y e Z, é isso aqui. Aí é interessante porque já mostra que vários autores têm a mesma linha de pensamento, a mesma linha, a mesma corrente, né, de pensamento sobre aquele conceito teórico. Isso vale a pena estar fazendo esse trabalho. E, principalmente, tentar enfatizar outros trabalhos que já falaram sobre o que você pretende discutir. Certo? Aí, vamos lá. Então, continuando nessa área, né, buscar sempre fazer definições claras, divisões precisas e argumentação, né, estruturada, dão garantia à interpretação de texto. Eu sempre falo também que quando vocês forem estabelecer, principalmente montar o referencial teórico, que vocês vão começar a desenvolver, né, em breve, né, alguns já pode ser que já tenham começado, colocar também, muitas vezes, fazer um sumário, né, você já comece montando o seu referencial, quais são os tópicos que você quer abordar. Por quê? Coloque sempre em tópicos, pessoal. É muito ruim quando vocês forem ler um texto, né, fica parecendo até livros, né, se vocês observarem livros, eles são divididos em capítulos, porque ninguém faz um livro sem capítulo nenhum, um texto seguido, porque fica cansativo. Então, é importante para o leitor, né, e também para ele identificar que, olha, acabou aqui aquele assunto, agora a gente vai começar um outro assunto. Então, terminou esse assunto, vai começar um novo assunto. Então, precisa ter essa divisão clara. Para quem está lendo, fica muito mais fácil identificar quando terminou aquele assunto e mudou o tema, certo? Então, assim como o rigor das técnicas, dá garantia ao processo de investigação. Outra coisa também que me incomoda muito, né, acho que o meu toque, né, é muito nesse sentido, de você chegar a um texto, né, e ele está todo desregulado, sem justificativa, com letras diferentes, com espaçamento diferente. Então, quando você já for fazendo, já vai colocando ali, o texto tem que ser justificado, tem que ter o espaçamento, né, que acho que pela UFAL é 1,5, se eu não me engano, então já faz o espaçamento correto, coloca na fonte, na Times, né, 12, né, que é o que a UFAL também solicita, então já coloca o seu texto dentro dos padrões, porque você já ganha tempo de não estar tendo que refazer aquele trabalho novamente. Para quem não sabe, o Word, ele também já
se você já colocar dentro das regras lá desde o início, você já consegue fazer o sumário automaticamente. Então, isso também já ganha muito tempo, entendeu? Todo mundo sabe fazer o sumário automático? E aí, alguém sabe? Alguém não sabe? Sim. Todo mundo sabe? Sim. Pronto. Então, pronto. Para quem não sabe, né? Para quem não sabe, só falando rapidamente, né? Para quem não sabe, é só em estilos, né? Que geralmente o Word tem, né? Tem o estilos. Dê uma olhadinha. Quando vocês abrirem o Word, vocês vão ver que tem a opção lá de estilos. Aí no estilos tem lá normal, tem lá título, título 1, título 2, entendeu? Manuel, então alguma coisa que você está fazendo é porque você não identificou logo, porque se fizer tudo certinho, ele sai 100%. Sai 100%. E aí você já vai colocando lá. Então, quando tem o título maior, por exemplo, um ponto, introdução, aí você coloca como título. Se você quiser colocar 1.1, né, justificativa, aí você coloca como título 1. Aí, e vai nominando assim, título 1, título 2, de acordo com os subtítulos que você está dividindo. Então, já identifica, né, pelos estilos. Então, abre estilos no Word. E vai colocando se é título, se é subtítulo, e aí sucessivamente, quando vocês forem listar, e aí vocês vão ver que quando vocês forem fazer o sumário, faz só da introdução, começa fazendo o teste na introdução, e aí tenta inserir o sumário e ver se já identifica. Se ele inserir algumas outras coisas, né, sair algumas palavras, sair alguma coisa, é só ir nessa palavra e desmarcar a opção, colocar essa palavra como normal, porque aí o texto, ela sai como se fosse título, né, e ela vira uma palavra normal. Só é fazer essa distinção que dá sim, dá certo. Certo? Porque às vezes acho que ao longo do texto a gente acaba escrevendo e fica marcado como se fosse uma palavra, uma expressão, entra como se fosse um título, e aí ela acaba aparecendo no sumário. Aí é só desmarcar rapidamente que ela volta, né, a desaparecer. E aí, à medida que vocês forem fazendo os capítulos, é só ir lá em sumário e atualizar o sumário, que ele já vai inserindo os novos elementos. Quem depois faz o teste lá no Word, quando acabar a aula, que aí já facilita isso também, porque aí você já vai colocando nas normas. Outra coisa também que eu deixei um vídeo lá, né, de uma aula que a gente teve no semestre passado, que é sobre o Mendeley, né? O Mendeley, ele é um software, né, que ele ajuda muito no processo de elaboração das referências. Por quê? Porque vocês vão ver, né, eu não vou falar sobre isso, né, mas assim, a ABNT, ele tem uma série de regras. Então, para você citar um livro de um jeito, para você citar uma revista de um jeito, para você citar um artigo de um congresso é de outro jeito, então, se é um artigo de um jornal é de um jeito diferente, então, são formas, cada um tem um jeitinho, um é em itálico, o outro vem, né, tem que marcar, colocar em negrito, e aí o nome do autor tem que estar em maiúsculo, então são regras diferentes que vocês têm que estar atentos na BNT e na normalização da UFAL. E aí o que é que faz o Mendeley, né? Não estou ganhando nada, não é divulgação nem nada, eu coloquei só o vídeo lá porque pode auxiliar vocês, né, e esse vídeo, inclusive o professor mostrou, né, como é que salvar, como é que transportar lá para o Word, já está lá no Moodle, então quem está nesse processo já baixa o Mendeley, que não é tão difícil assim de vocês se adaptarem a escrever, e aí já vai salvando as referências e já vão colocando as referências lá no final do texto. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço vários casos, eu já passei por isso também, logo no começo, né, que eu ficava citando os autores e ficava com preguiça, né, botava uma pastinha lá, né, os artigos que eu ia achando, ia citando o trabalho e não ia colocando a referência, só ia botando lá, fulano, o ano tal, cicrano, o ano tal. E depois eu tive que pegar todos esses artigos e colocar nas referências. Só que aí o que acontece? Alguns eu não achei. E aí eu tive que perder tempo procurando aquele texto de novo, ver se eu achava ele na internet, só com aquela referência que eu tinha. Vamos supor que eu tinha achado um texto e tinha colocado a referência isso aqui, o Silva 2000. Gente, coloque isso aqui no Google que vocês vão achar milhões de artigos com Silva 2000. Então, foi impossível, eu não consegui, estou colocando só um exemplo aqui, mas eu não consegui achar esse artigo. E aí, resultado, eu tive que mudar todo o meu texto, eu tive que procurar nova referência, né, procurar, ou então você retira aquilo ali, aquela citação, ou você tem que procurar um outro autor que faça uma citação parecida com aquilo. Então, é
perda de tempo que você está ali, então é melhor você já ir salvando as referências, já ir colocando as referências automaticamente. E aí também já evita que você faça aquela procura de novo, né? Então, quando terminar o texto, você ali com 60 páginas, indo verificar se você inseriu referência por referência. Isso acontece, isso é chato e perde tempo. Então, se você já irem fazendo isso logo de cara, você já diminui o tempo, né, de vocês nesse sentido. Vocês ganham tempo. Perde tempo no começo, mas ganham tempo lá no final, que eu acho que é o mais importante. Ok? Então, vamos lá. Só continuando aqui. Ó. Aí eu coloquei isso aqui. Por que eu não posso escrever como eu quero? Então, muita gente acha que a BNT é um mar de regras, né? Que é uma coisa chata, né? Que dificulta o trabalho, que dá trabalho, mas vamos supor que cada um escrevesse do jeito que quisesse, com a regra que quisesse. E aí ia ficar muito ruim, porque não ia ficar um padrão. E é interessante que a gente tenha um padrão quando a gente vai ler qualquer texto, porque fica o texto flui mais rápido. Inclusive, eu falo muito para os meus alunos, né? E eu sempre dou, inclusive, essas dicas de evitar parágrafos muito longos. Então, parágrafos muito longos, parágrafos muito extensos, você precisa ser muito bom de português. Por que eu estou dizendo isso? Porque precisa ter a vírgula no local correto, o ponto final no local correto, para que esse texto faça sentido. Porque senão, as pessoas, os leitores, vão se perder ali dentro. Então, para facilitar, como eu não sei, né, como a gente não temos especialistas em linguística, não temos especialistas em português aqui, né, pelo menos eu acho que não tem, né, pode ser que eu esteja equivocada, algum de vocês seja, mas a grande maioria não é. Então, pega parágrafos menores, tenta pegar parágrafos de 5 laudas, 5 linhas, né, para tentar fica mais fácil a leitura do texto e dar maior coesão. Então, facilita, pega parágrafos menores, 5, 6 linhas, e já vai seguindo com o raciocínio. Lembrando sempre que você tem que terminar, colocar um raciocínio aqui e complementar no parágrafo anterior, e assim sucessivamente. Então, parágrafos menores. Eu estou dizendo isso porque, às vezes, sempre uma vez ou outra aparece, quando vocês mandam o trabalho de vocês, textos com 15 linhas, né, e aí é ruim demais você está lendo, e muitas vezes você tem que começar tudo de novo para tentar identificar o que o autor quis dizer naquele parágrafo, certo? Então, a ABNT ela já ajuda também isso a criar essas regras, a criar essa padronização no texto e facilitar a leitura de quem está ali lendo, né? Então, a preparação de uma publicação científica não tem quase nada a ver com a habilidade literária, é um problema de organização. E eu concordo totalmente com isso. Lembra, eu acho que foi uma das primeiras aulas que eu disse a vocês, que esqueçam aquele negócio de ter inspiração, né? Eu não estou inspirada para escrever, né? E não é. O trabalho da gente, o trabalho acadêmico, o trabalho científico, ele está longe, né, de uma obra literária, então não precisa ter aquele pensamento, você não precisa construir diálogos, né, entre os personagens de um livro, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo, como é acadêmico, é você tentar identificar ali o que está posto, o que vocês conseguiram examinar, vocês tentarem identificar outros pensamentos de outros autores, ler aquilo, trazer aquilo para a sua realidade com as suas palavras. Então, é um problema de organização, é colocar metas diárias, alcances diários, o que pode ser feito um pouquinho de cada vez, certo? Então, tentem trabalhar sobre isso. Essas dicas úteis a gente já falou. E aí, né, eu coloquei aí, só a escrita acadêmica, só para vocês terem ideia, né, eu coloquei esse texto só para vocês identificarem, veja só. É um texto de revisão de literatura, mas olha como está escrito, então ele está todo, não tem justificativa, tem textos assim, então fica muito ruim, você entenderia o texto com essa estrutura, né, eu coloquei, evite parágrafos muito longos, então o texto quando está assim desse jeito, eu pelo menos, eu sou super desestimulada, quando eu já vi alguns alunos mandando para mim, às vezes copiam da internet e esquecem de formatar, então preste atenção, porque lembre-se que não pode copiar, se vocês copiarem tem que citar a fonte. Se for citação direta, mais de 3 linhas, tem que botar recuado. Então, tudo isso são regrinhas que vocês têm que estar, né, na cabeça, pelo menos essas básicas, para vocês já irem fazendo. E aí também, realmente, quando está o texto assim, você perde totalmente a atratividade do texto. E muitas vezes eu acabo saindo justificando o trabalho dos alunos, porque é muito melhor quando o texto está organizado. Perceba aqui, o texto organizadinho, fica muito mais fácil.
entendeu? Então, você entenderia o texto com essa estrutura, buscar sempre o bom uso da gramática. Então, eu sei que muitas vezes, né, a gente está escrevendo, eu já disse, né, não fiquem muito presos a isso, né, não se prendam muito, não sejam muito perfeccionistas, você vai trabalhando aquele material depois, inclusive, né, muitos erros gramaticais passam desapercebidos mesmo, vai passar desapercebido por mim, vai passar desapercebido por vocês, por isso que é sempre importante, né, uma terceira pessoa vir e ler aquele texto. Se não for da área, melhor, porque aí a pessoa que não é da área vai dizer, olha, eu não consegui entender, o que é que você está querendo dizer com isso aqui? Porque lembrar que o texto ele tem que ficar claro para todo mundo. Quem é da área tem que ser mais claro, é mais fácil ficar claro, e quem não é da área que tem a obrigação, sim, do texto ser passado a informação para qualquer pessoa, sendo ela da área ou ela não sendo da área. Então, sabemos que não é fácil, a escrita acadêmica é uma prática. Então, toda vez que vocês forem praticando, né, fica mais fácil, né, vocês vão absorvendo algumas regras também, como eu falei, olha, eu já sei hoje na minha cabeça que acima de 3 linhas a citação tem que ser recuada, né, o espaçamento, como já coloca para inserir um sumário, tudo isso, né, foram alguns anos, né, que você está ali desenvolvendo aqueles trabalhos, então algumas regras básicas você já sabe. Eu já sei, às vezes, de cabeça, como é que cita um livro, né, e muitas vezes eu vou colocar, ó, pessoal, quando a citação vem por exemplo, vou colocar aqui no chat que fica mais fácil, né, segundo Costa, 2019, ó, segundo Costa, 2019, logística aí eu posso citar o conceito de logística. E eu também tenho uma forma de estar desenvolvendo, que é do seguinte, logística são duas formas que eu posso estar trabalhando no texto. Segundo Costa, logística, e posso trazer o conceito de logística, e eu também posso começar o meu texto desse jeito. Logística é entendida como, e aí eu citar o conceito também, e trazer o Costa aqui no final. E aí vejam que tem uma distinção. Aqui, quando eu coloco o segundo Costa, o Costa está em minúsculo, com um ano, né, entre parênteses. E aqui, quando ele está no final do texto, do conceito que eu estou trazendo, ele já está em maiúsculo, com um ano também entre parênteses. Isso é importante, né, e aí muda também quem for fazer artigo, às vezes tem que ver a normatização da revista, né, porque tem revistas que tem um padrão específico, e isso aqui é o genérico, né, o que a gente usa na ABNT. É importante identificar, porque tem gente, às vezes, que começa a trabalhar com esse jeito, mesmo colocando entre parênteses, coloca em minúsculo, e aí tem uma regrinha, a ABNT, ela é clara nesse sentido, precisa estar seguindo essas regras. Então, é preciso saber que há regras na escrita acadêmica para poder consultá-las e não decorá-las. Isso aqui é porque eu já faço tanto, né, às vezes, que já sai, já flui naturalmente. Mas algumas eu não sei de cabeça. Por exemplo, quando eu vou fazer as minhas referências, eu tenho que olhar, porque eu nem sempre lembro se artigo, se artigo em inglês, ele tem que estar em negrito, não sei o quê. Às vezes eu esqueço. Então, eu vou lá para consultar as regras da ABNT para já colocar as referências de modo correto. Entendeu? E aí, esse aqui tem acontece muito, né, cara, eu não consigo tirar o número de página da capa do TCC sem apagar tudo. E aí, muitas vezes, a gente também sabe que a capa, né, a capa contra a capa, os agradecimentos, essas primeiras páginas, elas não têm que ter o número, não tem número de páginas. Então, o número de páginas só começa contando a partir da introdução. E aí, o Word você consegue fazer isso facilmente, quebrando a página, dá para fazer tudo isso, mas tem gente que não sabe. E aí, a regra mais fácil, bota um quadradinho branco em cima do número, colocando, né, cada um dá o seu jeitinho de fazer com que as coisas funcionem. Então, fica aí, né, a dica, a recomendação, só para vocês ficarem atentos às regras, né. Preciso entregar assim, professora, tudo certinho? Só se vocês já quiserem ir praticando, né? Quem quiser já ir praticando, já vai. Certo? E aí, só colocando, lembrando, né, que o texto ele tem que ser impessoal, redigir impessoal, ele tem que ter clareza,
não empregar termos que possam dar margem a interpretações ambíguas, escrever do jeito mais fácil e rápido para transmitir a mensagem. E aí, isso é uma coisa, né, que vai ganhando prática. Então, quando você também vai ganhando prática, você pode também, deixando o seu texto, o texto sempre deve ser formal, mas, assim, buscar palavras, né, que tornem o texto mais robusto, mais bonito, mais sofisticado, mas, nesse primeiro momento, faz o mais simples, deixa a mensagem ser repassada para o leitor. Certo? Precisão. Requer terminologias específicas da área de pesquisa. Então, tem alguns conceitos que é importante vocês trabalharem no texto e esses devem trazer as fontes necessárias para dar essa precisão dessa informação. Vou trabalhar com dados, então busca base de dados confiáveis, IBGE, DataSUS, né, IPEA, né, essas fontes que são confiáveis para trazer esses dados. Inclusive, né, muita gente traz reportagem, então, mas as reportagens, às vezes, ela já cita outros dados de outras agências, então, buscar esses dados de outras agências e evitar trazendo reportagens, porque, às vezes, a reportagem, ela acaba sendo um pouco tendenciosa, então, a gente pode estar trazendo essa informação tendenciosa para o nosso trabalho. Concisão, transmitir a mensagem com a menor quantidade de palavras. Raciocínio exposto em frases com poucas palavras e de forma simples, mesmo que signifique criar várias frases em um mesmo parágrafo, entendeu? E aí foi isso que eu disse. Se eu coloco textos mais longos, eu tenho que ser melhor em português para poder fazer com que aquelas frases tenham sentido, né, e que elas se encaixem. Então, a concisão, ela é muito importante nesse sentido. É melhor transmitir a mensagem com a menor quantidade de palavras, porque você já deixou seu recado naquela frase. E aí você começa continuando, né, a linha de raciocínio na outra frase. Fica muito melhor. Também já tinha falado sobre isso, parágrafos muito curtos, que contêm apenas uma frase. Eu já falei que não deveria ser praticado parágrafos muito longos, mas parágrafos muito curtos também não é recomendado. Então, parágrafos muito curtos que contêm apenas uma frase é prejudicial para o desenvolvimento do raciocínio, porque a ideia ficou lá, mas a ideia não foi desenvolvida. Então, colocou a ideia numa frase e tenta desenvolver ela até o final desse parágrafo, entendeu? Então, tenta nem muito, nem tão pouco. Então, sempre está ali no intermediário. Cada parágrafo deve ter a introdução da ideia, seu desenvolvimento e a conclusão. Parágrafos muito longos não são recomendáveis, entendeu? Porque justamente como eu falei, né, o texto fica cansativo. Então, evitar termos, né, dependente do contexto, como todo, interessante, bom, ruim, alto, baixo, comparativos também devem ser evitados. Tem gente que faz algumas expressões muito fortes, né, péssimo, né, tá uma situação péssima, tá um maravilhoso, ótimo, então a gente deve evitar sempre essas expressões também. Então, tentar tirar essas expressões do texto facilita também, né, o que está sendo trabalhado, o que está sendo exposto. Sempre que colocar datas, número de habitantes, informações, né, lembrar de colocar a fonte, quais foram as fontes desses estudos que vocês estão ali citando. Então, se eu quero colocar, olha, cerca de 2.000 pessoas morreram ontem em Maceió por Covid. Quem foi que disse essa informação? Então, eu preciso trazer a fonte dessa informação, certo? Alguma dúvida, pessoal, até o momento? A regra do quadrado branco é quase uma lei, verdade. Entendeu? Quem não sabe, utiliza a regra do quadrado branco. Entendeu? Quem já sabe fazer, já tem um conhecimento um pouquinho lá do Word, né, já faz, né, quebra uma página, já faz um pouco mais avançado. Então, tenta fazer o que dá certo, né, o importante é chegar lá e só ter a página a partir da introdução. Então, como é que você vai fazer antes? Cada um desse seu jeito. Então, até agora, sem nenhuma dúvida. Aí a gente entra na questão da citação. Isso aqui são regras, pessoal, que eu estou passando aqui para facilitar o trabalho de vocês. Vocês vão ver que se vocês seguirem essas recomendações, não é que todo mundo vai tirar 10 no TCC, mas fica muito mais fácil para a banca vocês estarem, a banca compreender o que vocês estão querendo passar e já vão evitar várias regrinhas ou vários pontos que a banca poderia falar para o seu trabalho, sabe? Citação, né? Isso aqui é um ponto muito importante.
Procurar usar sempre a citação indireta. Isso aqui eu sempre falo, porque tem muita gente, né, que gosta muito de usar citação direta. Eu sei que vocês ainda estão inseguros para transcrever isso com as palavras de vocês, falar o que vocês conseguiram interpretar. Hoje a gente quase não utiliza, antes o pessoal usava muito a PUD, e hoje quase não se utiliza. A gente sempre tenta buscar o texto original, né, porque, veja bem, eu estou recomendando a vocês fazer uso de citação indireta utilizando a palavra de vocês, não é isso que eu estou falando? Aí vocês pegaram um texto que o autor que está ali transformando, ele também já fez o uso de citação indireta, então ele já está citando o Cardoso lá, mas ele citou o Cardoso com as opiniões dele. Então, se você já vai fazer uma outra citação indireta desse texto, veja só quantas interpretações já foram feitas. E isso pode estar fugindo do texto original. Então, é melhor você fazer sempre, buscar sempre o texto original, consultar o que é que o autor original quis dizer, e aí você faz a sua interpretação, tá certo? Então, sempre evitar, hoje a gente quase não utiliza o APUD por causa disso, porque pode ser que gerem várias interpretações, e quando chegar no texto original, isso já mudou, vira quase um telefone sem fio. Então, e a citação, o uso excessivo de citação direta, tem gente que, quando é lei, né, eu até coloco, né, que, ok, eu entendo que vai colocar a lei, né, mas busca sempre tentar trabalhar de um outro jeito que não utilize isso em excesso, porque quem pega um texto desse, e tem já vi trabalhos, TCCs, né, que tem, às vezes, uma página de citação direta. O que é que passa para mim, né? Eu estou falando opinião pessoal, é que aquela pessoa ela teve preguiça de tentar entender o que é que aquele autor queria falar e transformar essa citação indireta. Então, sempre buscar fazer isso. Eu sei que muitas vezes a gente está lá trabalhando, o texto não cresce, né? Ai, meu Deus, só não passa de 20 páginas esse TCC, vou colocar um monte de citação direta aqui para fazer esse texto crescer. E aí isso é super mal visto também, porque parece que está aquele texto de preguiçoso, é a gente que procurou o caminho mais fácil para poder fazer crescer o texto, ok? Esse ponto também, o segundo ponto, é importante, procurar referências e autores de grande relevância. Hoje eu acredito que todo mundo já sabe, né, mas eu lembro que quando eu estava na graduação, eu defendi o TCC junto com um colega meu, assim, a banca foi quase a mesma, e aí a gente marcaram um para fazer a defesa, né, porque eu estava saindo, ele estava indo morar fora, e aí a gente tinha que defender rápido, então marcaram a banca simultânea, assim, ele terminou de defender, e eu depois defendi, e depois fizeram os comentários. E aí da banca dele pegou que ele tinha feito uma citação lá do Wikipédia, entendeu? E não foi nada agradável, porque a gente sabe que a Wikipédia é uma enciclopédia livre, né, que pode ser editada a qualquer momento, e acredito que você já não utiliza mais isso. Mas, tirando o exemplo do Wikipedia, né, a gente pode utilizar para outros, dizendo que nem todos os sites são confiáveis. Então, sempre tentem buscar autores de grande relevância, os artigos que estão sendo publicados em periódicos, e periódicos recomendados, periódicos de grande respaldo, né, porque aí você sabe que teve todo um estudo, todo um cuidado para aquele artigo ser aprovado, para sair aquele artigo e aquela informação ela ser verídica, certo? Então, sempre fiquem atentos com isso, porque nem sempre o que está disponível lá, aquele texto pode ser um texto de opinião e trazer mensagens equivocadas para o trabalho de vocês. Eu também falei, né, que é buscar sempre utilizar referências recentes. Então, tente sempre trazer estudos recentes, o que é que está sendo feito recentemente, porque vai contribuir muito com o trabalho de vocês nesse sentido. Outro ponto importante, né, que eu estou falando de tudo isso, todos esses slides tem lá disponível para vocês lá no Moodle, mas são algumas recomendações que eu já vi por aí e eu trago sempre para a minha disciplina de trading, porque eu acho importante estar falando para vocês. Acredito que muitos de vocês já sabem, mas às vezes a gente acaba não praticando, né, quando a gente está escrevendo. Então, quando colocou a citação lá, tenta contextualizar aquela citação. Eu já falei que não existe nada mais chato do que ficar parecendo uma coxa de retalhos, né? Às vezes vocês pegam alguns textos, né, e tem lá o parágrafo de fulano de tal, aí você só bota a citação indireta, aí começa lá, já vem uma outra citação indireta, depois outra citação indireta, esses parágrafos, eles têm que conversarem. Então, coloquei uma citação, contextualizo o que é que quer dizer aquela citação para poder puxar o fio para o próximo parágrafo. E assim, vocês vão discutindo e melhorando o texto de vocês. Quanto mais autores, mais embasado é o texto. Quanto mais autores, mais mostra que você leu, mais mostra que você sabe o que é que você está falando, mais mostra que o que foi discutido no trabalho tem sentido, né?
Então, fica sempre importante vocês estarem trabalhando nessa vertente. Então, quanto mais trabalho, mais mostra que o que você está falando é relevante e fica bom ser discutido esse trabalho dentro desse sentido. Alguém tem alguma dúvida por aí? Queria fazer alguma colocação? Tá, tudo tranquilo? Ô, professora, eu tenho uma Oi. dúvida em relação ao APUD que você comentou ali, Certo. que você comentou em outro momento que a gente tinha que procurar sempre autores mais recentes, artigos mais recentes. Só que normalmente, sempre que a gente vai pegar, eles assim, se não for citar eles, já vai ter citação de outras pessoas, né, de outros autores que às vezes são mais antigos. Quando a gente pega de artigo, a gente pega de alguma parte específica, como é que funciona essa parte para a gente não estar usando sempre o APUD? Eu não entendi como é. Repete, por gentileza. Sim, que quando a gente vai pegar os artigos mais recentes, Certo. ou, enfim, qualquer artigo, na verdade, sempre vai ter a parte da citação. Tudo que ele vai escrever também vai ser citado de alguém, né? Vai ter a Sim, referência e tudo isso. E quando a gente pega as informações, a ideia dele é aquilo que você falou, a gente vai estar pegando a interpretação dele, colocando a nossa, e aí exato. teria que citar o Apolo. E de que parte do trabalho dele a gente pode pegar sem que seja, digamos assim, citado por outra pessoa? Os resultados dele, os resultados geralmente são deles, né? O trabalho dele está ali nos resultados, então eu posso estar trabalhando sobre isso. Às vezes, quando ele faz uma contextualização do tema dele, da pesquisa dele, é sobre o trabalho dele, então ali tá as informações do trabalho dele, entendeu? Eu vou só dar uma pausa aqui só para mostrar isso, eu não sei se ficou claro, mas eu vou mostrar isso com um trabalho aqui. Aparecer aí para vocês. Já está aparecendo, pessoal? Aqui chegou, professor. Sim. Certo, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Ó, isso aqui foi um TCC que eu fiz com uma aluna e agora a gente está transformando ele em artigo científico, né? Foi uma aluna aí do curso de vocês. Não vou citar nomes, mas só para vocês terem ideia qual foi o tema, né? A gente ainda está trabalhando isso e está esperando a resposta da revista. Então, o tema é Finanças Comportamentais, uma análise de estilo chamado decisão em um grupo de estudantes universitários. É o tema, né? Acho que pode ser que até alguns de vocês tenham respondido esse questionário. Mas só para vocês verem, o texto está em inglês, não é o objetivo de vocês tá lendo o trabalho, mas é só para vocês verem, né? Como é que deve ser feito um trabalho científico. Ó, e aí depois eu vou colocar em português, só para facilitar. Mas só para vocês terem lá, ó, vários fatores podem influenciar, né, o processo de tomada de decisão, dado a uma determinada situação. Aí aqui ele disse que como são vários fatores que podem influenciar, quem foi que disse isso? Aí ele já citou aqui, né, o nome do autor e o ano do autor. Aí, professora, mas aqui a regra está diferente, ó, o low está em minúsculo. Sim, por quê? Porque era a regra da revista. A revista queria que tudo que tivesse entre parênteses fosse minúsculo. Por isso, quem for fazer artigo científico, é importante observar qual é a regra da revista. Aí eu já entro lá com a outra, ó, para Gomes e Gomes, então já é uma forma diferente de trazer essa citação. Aqui está entre parênteses e aqui eu estou citando, né, por extenso o nome desse autor. E aí ele coloca, as decisões são tomadas quando tem, né, e eu vou continuando o texto. E aí vocês observam, né, aí tomar decisão não é simples, e aí quem foi que disse isso? Fulana de tal. Então, ó, vários autores, né, aí sempre que ele for falando, ó, eu coloquei aqui, ó, quando tem uma informação completa, múltiplas singularidades e motivações heterogêneas, quem é que fala isso? Aí aqui, ó, eu coloquei vários autores, né, a gente, né, no caso, os autores, colocou vários autores que falam sobre o mesmo assunto. E está falando sobre o quê, professora? Informação incompleta, motivações heterogêneas, racionalidade limitada. Então, quem são os autores que trabalham com essa corrente de pensamento? Soel Silva, não. A gente encontrou o trabalho desse autor e de Castro também, que tem a mesma linha de pensamento, certo? Aí,
fazendo aquela pergunta que muitos de vocês estavam falando, alguns falaram, né? Professora, aonde é que entra a contribuição do trabalho? A contribuição do trabalho, se eu quiser citar esse trabalho, entra aqui, ó. Deixa eu botar para cá. Nos resultados. Esses resultados são os resultados que o autor desenvolveu do trabalho. Então, vocês podem colocar lá, né, ou o tema, né, que ele trabalhou, né, como eu coloquei lá em cima, né, e aí eu posso citar, né, qual é os autores que trabalharam. Lembra que vamos lá, ok, organizando. Eu falei, pessoal, tentem sempre buscar outros estudos que trabalharam com o mesmo tema, que utilizaram uma técnica parecida com a de vocês, e aí vocês podem colocar, trabalho de Cicrano utilizou a técnica X e obteve tais resultados. No trabalho de fulano, e aí eu posso pegar o trabalho de fulano, ele utilizou tal ferramenta. Então, você está trazendo, né, o que esses autores contribuíram com a pesquisa científica dele. O que é que eles trouxeram de novidade para o seu trabalho que está correlacionado com o tema que você está desenvolvendo. Não sei se ficou claro para vocês aqui trabalharem dentro desse sentido. Ficou claro? Alguém não entendeu? Ficou, professora. Vou só mostrar um outro trabalho aqui também. Ó, fica mais fácil agora para vocês entenderem aqui, ó. Esse aqui também foi de uma dissertação do pessoal da economia, que a gente fez um artigo científico depois com eles. Mas esse artigo, ele veio de uma dissertação. Então, só para vocês entenderem, né, que a dissertação também foi desenvolvida e depois pegou, né, e transformou em artigo científico. E aí, só para vocês evitarem o APUD não quer dizer que eu posso citar o trabalho original, entendeu? Se eu cheguei lá, né, nesse texto de Baroni, eu gostei de uma citação que o Baroni falou, mas não foi dele, foi de um trabalho outro, eu posso ir naquele primeiro autor, ler o texto, verificar o que é que ele quer dizer com aquele texto e trazer o texto original para trabalhar, falar e citar no meu trabalho. Então, eu posso estar sempre fazendo isso. E onde é que eu vou achar esse trabalho, professora? Vai lá nas referências lá do Baroni, consulta lá o título do trabalho que ele achou, né, que ele colocou aquelas referências e tenta procurar. Bota ele no Google lá para ver se vocês acham esse trabalho original. E aí, ó, aquele ponto que eu estava mencionando, ó, na literatura que trata das microfinanças, a maioria dos trabalhos busca avaliar o efeito do crédito sobre o microempreendedor. Contudo, apesar do número reduzido de investigações focadas no agente de crédito, há consenso entre os estudiosos, né, que tratam sobre esse tema. Se há consenso, ela trouxe os estudos que falam sobre esse consenso. E aí ela trouxe alguns estudos aqui, ó, que mostram, né, que existe consenso nessa literatura. É importante vocês estarem sempre fazendo esse paralelo. Fiz algumas afirmações, utilizei, joga a literatura que fala sobre isso. E aí, nesse ponto, ó, ele começou a discutir, né, o que significa o trabalho, o que ela está falando nesse parágrafo, e ela contextualiza da sua importância na minimização dos problemas de assimetria da informação e falta de garantia real. Vai contextualizando o que é que ela está querendo desenvolver, e não fica a ideia solta. Então, é importante que vocês sempre façam esse trabalho. Aí eu vou lá para o referencial teórico, né? Aqui é porque eu peguei uma versão que eu achei aqui no meu computador, mas... Ó, ela está aqui, ó, microcrédito produtivo orientado, ênfase no papel do agente de crédito. Então, aqui é o referencial de literatura dele. Quando ela vai desenvolver a literatura, né, ela colocou aqui, ó, uma das coisas que eu gosto muito, que é o que vocês tinham que falar, né, desenvolvendo o trabalho de vocês. Síntese de estudos sobre microfinanças e microcréditos. Professor, eu preciso fazer essa tabela como um todo? Não, mas você precisa pegar esses estudos, alguns estudos que já falaram sobre o tema e tá trazendo o que é que eles abordam, né, de contribuição para o seu trabalho. Então, sempre fazer, né, que a gente fala na academia, que isso são um levantamento de estudos empíricos, né, que é outros estudos que já falaram sobre a sua temática. Às vezes, não analisando especificamente o que você fez, mas a temática de modo geral. Então, ela colocou isso resumido em uma tabela. Poderia colocar isso no texto? Poderia colocar isso no texto. Então, fiquem à vontade para fazer o que vocês acharem melhor. Mas é importante que tenha isso aqui, né, essas discussões de que outros autores já pesquisaram sobre a área no trabalho de vocês. Tranquilo? Isso aqui só foi para ilustrar, né? Eu estava querendo falar.
Vocês conseguiram compreender ou ficou confuso? Me avisem aí. Tem alguém que levantou a mão aqui, ainda quer falar? Alexa, quer falar alguma coisa? Não, professor, esqueci de baixar naquela hora, estava levantada até agora, desculpe. Não, tranquilo. Então, só para mostrar a vocês que são trabalhos que já aconteceram, né, de pessoas que já desenvolveram o trabalho, que está usando o que eu estou falando aqui para vocês. Então, é tentar sempre utilizar a citação indireta. Vocês viram que nesses 2 textos que eu trabalhei aí, né, mostrei só poucas páginas, mas nenhum está utilizando citação direta, é sempre buscando a visão de outros autores na ótica da citação indireta. Certo? Então, vamos lá. Né? Então, procurar autores de relevância, quanto mais autores, mais embasado o texto, que era o que a gente estava falando. Fontes recentes em periódicos relevantes, então, sempre trabalhando isso. É claro que eu disse também que não esquecer os clássicos, então, às vezes, pode ser que tenha um autor lá da década de 80, que ele é super clássico, e que quando você for ler todos esses trabalhos mais novos, eles vão estar citando esse clássico lá da década de 80, 70, pode ser. E aí é importante você também consultar e trazer, porque esse é clássico, o clássico tem que ter em todo local. Certo? E aí eu coloquei aqui, ó, o que é uma citação. Então, a citação é uma referência a qualquer item, como um livro, um site ou um autor que identifica a fonte onde o trabalho completo pode ser encontrado e dá crédito ao seu criador. Então, é importante, né, porque o cara teve todo um trabalho. Então, imagine vocês estão tendo todo um trabalho de desenvolver o TCC, estão ali produzindo, suando para elaborar cada uma das páginas e simplesmente alguém chega, pega a sua ideia e reaplica no trabalho dele. Então, não é justo com você que teve todo esse trabalho e não é justo com o autor que você está fazendo isso. Então, importante, até como forma de divulgação, né, do trabalho que foi, reconhecimento do trabalho e do esforço que a pessoa teve, colocar a citação ali. Então, por que deve citar a fonte? Então, dar o devido crédito, demonstrar a originalidade do seu trabalho, mostra a origem de uma ideia, então mostra que a sua ideia não surgiu do nada, mostra que teve outras pessoas que também pensam, que compartilham do tema, né, que acham aquele tema relevante para ser pesquisado, dá credibilidade às suas palavras, né, então reforça, né, os seus argumentos. Quando eu cito uma fonte, eu estou reforçando, né, que existem outras pessoas que também já estudaram aquilo, que já encontraram aquelas informações, eu estou reforçando a ideia. Né, fornece a localização da origem para estudos futuros do seu leitor, né, então mostra também para os outros leitores o que é que ele pode pesquisar, quais são outros autores que ele pode estar utilizando para uma leitura inicial, evita a culpa por imprecisões ou pesquisas falhas de outras pessoas, e isso é muito importante, né, quando você coloca lá uma fonte, você está se eximindo que ali seja a sua opinião. Então, não é minha opinião, é isso aqui desse autor. Então, se ele estiver errado, olha, é fulano de tal, não sou eu que estou errando, né, nesse processo. E evitar risco de plágio também, porque você seguiu todas as recomendações. Como cito as fontes? Então, liste suas fontes em uma bibliografia, em notas de rodapé, né, a gente não utiliza mais, viu, pessoal, em notas de rodapé. Vocês podem ser que vocês encontrem por aí, mas a gente, na área da administração, a gente busca, né, e vocês vão ver que a maioria das revistas, né, não recomenda as fontes em nota de rodapé, evitar muito usar qualquer coisa em nota de rodapé. Se eu quero complementar a informação, tenta sempre complementar aquela informação no texto mesmo, certo? Então, citações sempre incluem o primeiro e o último nome do autor, o título do trabalho, o nome e o local de quem publicou, a data da publicação e o número de página onde encontrou o material citado. Principalmente se eu vou utilizar a citação direta, eu tenho que colocar qual é a página onde eu posso encontrar aquela citação direta. Na citação indireta, eu preciso colocar a página? Não, porque se você mudou e colocou com as suas palavras, se botar a página não vai fazer o menor sentido, certo? Quando tenho que citar? Sempre que mencionar, parafrasear, usar uma ideia ou referenciar outro trabalho. Usou a ideia de algum outro autor, está utilizando uma técnica que você viu, algum outro trabalho, algum conceito, algum dado, sempre utilizar a citação nesse caso. Então, existem diversos estilos de citação, veja o correto no periódico que é publicar com o seu orientador ou pergunte a uma bibliotecária da sua instituição, né, que pode auxiliar vocês nesse processo. Alguma dúvida aí até o momento? Não. Pronto. Coloquei. Certo. Coloquei só essa figurinha, que é onde a gente vai, pelo menos, encerrar, né, nesse primeiro momento, a aula, né, que ele mostra as etapas, né, quando você vai evitar
um plágio, né, nesse sentido, né? Então, começa lá. É minha ideia ou imagem, uso minhas próprias palavras, e, inclusive, pessoal, interessante, se vocês pegarem um fluxograma, pegarem uma figura, vocês fizerem qualquer alteração naquela figura, mas a ideia central da figura ainda permanece, a ideia central de um quadro, de uma tabela, eu posso colocar, ao invés de fulano de tal, né, já que eu já alterei isso, eu posso falar adaptado de ciclano. Então, utilizem, né, a palavra adaptado. Por quê? Porque eu não posso botar lá o Silva 2020. Porque aquela figura já não é mais de Silva. Vocês já mudaram, vocês já acrescentaram informações. Então, utilizem sempre adaptado. Deixa eu botar aqui. Adaptado de Silva, entendeu? Se você fez alguma alteração, estou falando só de Silva, mas você pode listar vários autores, né? Principalmente quando a gente vai construindo uma tabela com várias informações que a gente pegou, eu posso desenvolver aquela tabela. E aí eu posso dizer também de onde foi aquelas informações que estão ali coletadas. Manuel, quer falar alguma coisa? Professora, eu encontrei, no caso, um relatório que traz os dados, todo em tabela e em gráficos. Uhum. E esses gráficos eu ia usar para o meu trabalho, até porque ele pega desde 2008 até 2020, todos os dados da segurança, no caso, pública. Certo. Eu posso, tipo, pegar todos os dados que eu quiser das tabelas que já estão feitas e colocar no trabalho, fazer das minhas ponderações, não alterando a imagem, já que ela está Pode. feita, foi bonita. Pode. Ok, então só se eu adaptar, no caso, né? Que fazer qualquer modificação na imagem que eu boto adaptado, o resto eu posso fazer de acordo com o que está no relatório, né? Que é da segurança pública. Sim, se o trabalho tiver bom, a figura tiver boa, pode utilizar e colocar a fonte embaixo que você está utilizando, não tem problema nenhum, não. Estou dizendo, Mesmo é sendo só se a você quiser mesma, acrescentar uma informação, quiser mudar alguma coisa, aí que é importante você fazer isso, entendeu? mesmo Mas, usando a mesma fonte para o trabalho completo, até porque o relatório é muito extenso, né? Só vou dar algumas coisas dele. sim, não tem problema. Agora, sim, os comentários e análises tem que ser seu, entendeu? Você não pode copiar o que está lá no formulário e igual não colocar nenhum outro trabalho discutindo aquela informação. Ali tem que ter vocês têm que trabalhar esses dados. Ok. Ó, pronto, agora que você falou, eu vou pegar um outro trabalho aqui, só para ilustrar, também fica fácil aqui. É um colega de vocês, né, que você falou isso. Me veio à cabeça agora. Vocês gostam, pessoal, que eu fique pegando esses trabalhos do povo? Eu estou pegando aqui porque eu acho que fica mais fácil de vocês visualizarem, mas Fica Eu melhor. gosto, professora. Acho que é mais fácil a pessoa entender o que você está falando. pronto, deixa eu pegar aqui um outro. Esse foi um TCC de um colega de vocês, inclusive ele tirou 10, né? Deixa eu só mostrar aqui, cadê ele? Tá aparecendo aqui. Agora vai. Ele mostrar, mas não tá abrindo ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu ia falar isso que o Manuel tá questionando aí, né? Não sei porque ele não tá aparecendo aqui para mim, para abrir. Deixa eu ver se eu acho ele. Ele tá abrindo em PDF, aqui não tá lendo em PDF. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Viu, pessoal? Não pensando aí em outra coisa. Aqui. Achei. Achei uma versão aqui em português.
Ó, só para vocês terem ideia, porque às vezes a gente está acostumado, e eu já falei sobre isso, a gente tentar sempre fazer dados com dados primários. A gente tem dois tipos de pesquisa. A gente pode fazer a pesquisa com dados primários e dados secundários. Isso que o Manuel falou que ele quer fazer, ele está utilizando dados secundários. Então, ele não está indo fazer a entrevista, ele não está indo pegar as informações em primeira mão, ele está utilizando ou um relatório, mas alguma base de dados que já tem disponível, né, que já está disponível, já tem tabela, já tem figura sobre isso, e ele vai utilizar isso para fazer uma análise do trabalho dele. Então, isso dá para fazer? Tá, dá para fazer tranquilamente. Então, nem sempre, né, a gente precisa estar com informações inéditas sobre isso, né. Agora, a análise que a gente vai fazer, sim, né, aí a análise, como a gente vai discutir isso, é importante, né, isso ser debatido, né, para não ficar igual o que está lá no relatório. Então, estão vendo agora o trabalho? Ó, o título do trabalho é uma análise do ecossistema das fintechs no Brasil. Então, só para vocês analisarem o que foi que a gente fez, né? Então, ó, aqui está meio desconfigurado porque meu Word é diferente, mas, ó, então tem lá aquele mesmo sumário que está lá, ó, introdução, problemática, justificativa, objetivos, né? Geral, objetivo específico, fundamentação teórica, metodologia, resultados e discussão, e aí ele entra lá, ele colocou aqui, ó, dividido, evolução das fintechs, inclusão financeira, evolução das transações digitais e algumas correlações que a gente fez. Mas, ó, só voltando lá, o que a gente estava discutindo aqui com vocês. Então, citação, ele pegou um clássico lá de 84, porque ele está trazendo uma nomenclatura, então é importante que ele fale da origem, né? Ele está falando dos primeiros bancos, como foram surgindo, toda essa questão da moeda, então, realmente faz sentido, né, trazer algumas literaturas mais antigas. Aí aqui, ó, existem inúmeros estudos, aí quem são esses estudos? Aí ele citou aqui quem são os estudos que salientam a importância das instituições financeiras para o desenvolvimento econômico de uma região. Então, são os estudos que falam sobre as instituições financeiras. Aí ele trouxe Schumpeter, que é um clássico também sobre isso, aí já mencionava a inovação, e aí ele vai trazendo conceitos antigos com referência mais recente também, fazendo esse mix, não tem problema em falar sobre isso. Então, só mostrando isso, tudo que a gente falou. Trouxe dados, ó, em torno de 4 bilhões para 12 bilhões em todo o mundo. Quem está falando isso é The Economist, em 2015. Então, ele está sempre trazendo. Diese, então, também é um outro lugar que também consegue obter dados. Então, sempre está fazendo tudo isso. Aí, eu vou pular aqui, né, porque não é o sentido da gente ler o trabalho do rapaz, mas, ó, que é o que eu falei aqui a vocês, ó. Lembra que eu disse, pessoal, síntese do referencial teórico. Então, ele chegou lá, ele colocou inclusão financeira, quais são os conceitos trabalhados e quais são as fontes, né, que nortearam ele a esse conceito de inclusão financeira. Inclusão digital, ele fez a mesma coisa, entendeu? Fintechs, aí ele colocou os pontos que foram trabalhados e quais foram os autores que dão a noção sobre esses termos que vai ser trabalhados aí na pesquisa, né? E aí sempre está trazendo isso aí, porque mostra o quê? Que ele tem as áreas que está sendo trabalhado e que outros estudos também já examinaram essas áreas. Para quem está querendo fazer outros estudos nessa linha de pesquisa, pegar uma tabelinha dessa é ótimo, porque a pessoa já vai consultando, né, já facilita o trabalho desses outros pesquisadores. Ó, aí ele fez um desenho aqui da pesquisa. Não estou dizendo para vocês copiarem não, viu, pessoal? Só estou dizendo aqui que foi um TCC que eu orientei e que a gente gostou muito do jeito que a pessoa montou esse trabalho. Então, aqui, ó, Fundamentos Conceituais, é uma revisão de literatura, esse trabalho dele, seleção e pesquisa de relatórios, obteve coleta de dados, ele dividiu essa coleta de dados em algumas áreas que ele gostaria de examinar, índice de inclusão, transações digitais, evolução das fintechs, acesso ao crédito. Foi feita uma análise quantitativa, né, que é uma estatística descritiva, né, então, estatística descritiva, mesmo que eu vá fazer só média, moda, desvio padrão, é estatística descritiva, mas também foi feita uma análise qualitativa, que foi uma revisão bibliográfica. Então, só para vocês terem ideias, né, aqui, ó, a série histórica, depois eu vou mostrar isso aqui, né, como foi, né, quais foram os anos que foram utilizados, quais foram as informações que ele utilizou, então, isso aqui é importante para quem vai utilizar, né, vai fazer sobre isso, mas o que eu quero mostrar é aqui, ó, Manuel, só para você ter ideia, aqui ele listou, a pesquisa utilizou dados secundários obtidos junto às seguintes fontes,
Aí ele vai listando, né, quais são os dados secundários, balanço do setor 2018, Sebrae, o financiamento das micro e pequenas empresas no Brasil, e aí ele vai listando quais foram os relatórios que ele utilizou para fazer aquelas análises, e aí ele vai colocando aqui tudo dados secundários, mas ele vai colocando quais foram os resultados que ele utilizou e quais foram a série temporal, qual foi o período que ele utilizou para fazer aquela análise. E aí eu entro lá nos dados. Posso, professor, utilizar uma figura já disponível no relatório? Posso. Olha aqui a fonte. Ele copiou a figura e está aqui citando a fonte. Fonte, né, a Fintech Lab 2015. Não trouxe nada de novo, não mudou a figura já estava boa, então para que eu vou mudar? Só se eu quiser. Se eu quisesse colocar aqui mais um eixo, né, mais um eixo aqui que eu acho importante, né, posso colocar, posso fazer a alteração e colocar adaptado de Fintech Lab, mas aqui não é o caso. Olha aqui, outra figura também que ele pegou do mesmo relatório da Fintech Lab. Outra aqui, ele já foi um Fintech Lab mais recente, né, ali foi 2017, 2018 e 2019. E aí ele vai falando aqui, ó, segundo em uma pesquisa da consultoria de fulano de tal na América Latina, ele vai contextualizando as informações, ele vai pegando o que está lá no relatório e vai pegando outros estudos que falam sobre o tema, né, para poder embasar e confirmar aquelas informações que estão ali presentes naquele relatório. O gráfico do Bacen, entendeu? O Banco Central do Brasil. Pegou o gráfico lá e ele vai explicando o que significa esse gráfico, vai trazendo outros dados, outros estudos, e aí eu posso fazer, ó, Sebrae, entendeu? Pesquisa Febraban, tudo isso, ó. Ponto, União Internacional de Telecomunicações, não é dados, ó, TIC Domicílios 2017, tudo dados secundários, aqui é tudo pesquisa. Todos os gráficos aqui, ó, não foi ele que fez, ele pegou lá, né, citado só esse aqui, né, que foi ele que fez, mas a maioria, todas, ele trouxe de outros trabalhos. Certo, pessoal? Alguma dúvida nisso, Manuel? Ficou claro? Ficou, professora. Valeu. Obrigado. Pronto, isso aqui é só para que você falou, eu me lembrei, né? Então, eu posso, sim, pegar outros estudos, e agora é importante, assim, não ficar preso àqueles estudos, pegar outros estudos que corroborem com aquela informação, que confirmem aquela informação que você está querendo analisar naquele relatório. Ou então, professora, não tem outros estudos, mas tem outros trabalhos que também analisaram o mesmo setor. E aí traz esses trabalhos, essas informações também para dar subsídio, que é aquilo que ele fez. Aqui ele pegou dados da Febraban, dados do Bacen, dados do Sebrae, vários outros dados, e agrupou e fez análise dessas informações. Dá trabalhinho? Não, trabalhinho, né? Mas ele foi recompensado aí pelo trabalhinho dele, ele tirou um 10 aí nesse trabalho. Dúvidas, pessoal, quanto a isso? Alguém quer falar mais alguma coisa? A entrega do trabalho vai ser próxima semana? A entrega de quê? Da primeira nota? Deixa eu olhar, tá lá para qual data? Eu não me recordo mais. Deixa eu ver aqui. A dia 6, professora, falaram aqui no grupo. Então. Algumas adaptações eu vou ter que mudar. Até os objetivos também, porque a professora orientadora mandou eu fazer uma adaptação, no caso, para incluir Alagoas, no caso, focar um pouco mais em Alagoas. Sim. Dia 6/4, então a gente tem 15 dias aí, né? E aí, nesses 15 dias, o que é que eu vou querer de vocês, né? Para as próximas semanas. Então, a gente já tinha o objetivo geral, né? Não, dia 6, está lá no plano, dê uma olhadinha lá, dia 6/4, né, a entrega da primeira parte do projeto. Primeira entrega, dia 18/5 é a segunda parte, mas a primeira parte é dia 6. Entendeu? E aí a gente tem 15 dias para fazer isso. O que é que eu quero para a próxima aula? Para a próxima aula, eu quero que vocês façam a problemática. Então, a problemática, né, é vocês, para quem for fazer o TCC convencional, viu, pessoal? Quem está com plano de negócio já começa a fazer aquela identificação, né, a relevância da minha empresa, o que é que ela muda, né, o que é que ela tem de atratividade que as outras empresas não possuem. Então, já começa a fazer nessa outra perspectiva. Mas para quem vai fazer o TCC normal, então já tenta contextualizar, então já tenta dizer, olha, por que essa minha pesquisa é relevante,
o que é que eu quero trabalhar, qual é o problema que eu consegui identificar, e aí é sempre interessante, né, trazer informações que corroborem, né, com esse tipo de pesquisa que você está querendo analisar. A mesma coisa, quem vai fazer proposta de intervenção, você também tem que fazer, o primeiro capítulo é quase tudo igual. Você tem que contextualizar o problema também, né, identificar o problema. Então, é a mesma perspectiva de quem vai fazer o TCC. Certo? Então, ó, só para vocês terem ideia, né, eu tirei aqui, mas eu vou voltar lá. O que eu quero é a problemática, né, que vocês façam. Na próxima aula. Então, ó, esse meu aluno, né, a gente estava falando, né, das fintechs, né, tem fintechs na área financeira, e aí, o que seria a problemática? Ele colocou aqui, o setor financeiro tem passado por um elevado nível de inovações nos últimos anos, o que gerou rupturas semelhantes ao que aconteceu há algumas décadas. Então, ele vai situando, né, o leitor, qual é o problema que ele vai identificar até ele chegar ao porquê ele quer examinar as fintechs. Então, ele começou falando dessas inovações do setor financeiro, porque quem não sabe o que é fintechs, o fintechs é uma inovação na área financeira, né? Aí ele fala também do uso da tecnologia da informação, também que ajudou, né? Porque a fintech basicamente é essas operações bancárias com o uso da tecnologia da informação. E aí ele vai trazendo dados aqui, ó. O crescimento da tecnologia chegou a um nível onde 48% da população no mundo tem acesso à internet, e o gráfico apresenta a estimativa até 2020 da proporção do impacto que as fintechs causaram na receita obtida pelos bancos tradicionais. Ele trouxe um gráfico aqui para embasar a informação e mostrar o quão isso é problemático, entendeu? Quão isso pode mudar o cenário também, né, da tecnologia, dos bancos e na área financeira que a gente conhece hoje. Então, pode trazer, professora, gráficos, às vezes tem gente que não gosta de trazer e colocar gráficos logo na introdução, vai muito a critério. Você pode colocar essas informações sem estar ilustrando com gráficos, certo? Fica como vocês quiserem. Ah, professora, a minha pesquisa não tem dados, assim, né, quantitativos, não consigo quantificar. Então, traz outros autores que falam que esse seu tema é um problema que precisa ser examinado. Então, sempre ter esse cuidado. Eu trazer informações com dados reais sobre isso, ou então trazer outros autores que falem que esse estudo precisa ter carência também nesse tipo de pesquisa. Então, fiquem atentos sobre isso, mas semana que vem a gente vai trabalhar essa questão da problemática. E lembrando sempre que termina, né, a problemática tem que terminar com a pergunta, né? Então, com a pergunta, algo que tem que ser respondido, né? E isso tem que estar casando, essa pergunta tem que estar casando com o seu objetivo geral. E aqui no dele foi, qual o impacto do ecossistema das fintechs na inclusão financeira e digital do Brasil? E aí lá vem depois o objetivo geral dele, que é o que ele quer examinar para o trabalho, certo? Então, eu quero que vocês comecem a fazer a problemática. Professora, a senhora vai ler todas as problemáticas? Muito provavelmente não vou conseguir ler problemática aqui, mas é já para obrigar vocês a escreverem um pouquinho de cada vez. Então, né, comece a desenvolvendo a problemática, porque a problemática, ela é muito mais específica ao tema. Eu falei que a introdução, né, ela já é mais genérica. Olha, só para voltar aqui, ele começou falando, né, do setor, da origem dos bancos, de modo geral, né, ele não estava falando de fintechs, a introdução dele foi aqui, a origem dos bancos, os primeiros bancos, então é uma coisa muito mais macro, e aí depois, na problemática, ele veio com um problema específico dele, com as fintechs, com a mudança de tecnologia para o setor bancário, introdução mais ampla, problemática muito mais focada, então fique só atentos a isso aí. Então, quem quiser já pode começar a fazer a introdução e terminem lá na problemática, porque você já tem o objetivo de vocês, pelo menos a maioria, definido, certo? Estou dizendo isso porque pouquinho de cada vez. Se a gente já começar a desenvolver a problemática nessa semana, então depois já fica mais fácil fazer a introdução justificativa, né? Teria 15 dias aí para vocês irem desenvolvendo. Tentem fazer os dois, introdução e a problemática, porque alguns objetivos você já tem, ficaria só faltando a justificativa e melhorar isso tudo que vocês já construíram. Dúvidas, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Teve gente que não falou aqui, né, sobre o objetivo. Deixa eu fazer só aquela pergunta, né, tradicional. Todo mundo agora já tem orientador? Alguém ainda não tem tema? Teve gente que me mandou e-mail pedindo ajuda, recomendações. Eu tentei ajudar à medida do possível.
E essas pessoas que mandaram e-mails já conseguiram conversar com alguém, já tem ideia do que vai trabalhar? E aí? Professora, eu já tenho uma ideia, assim, do tema que eu vou fazer, que eu tava sem tema ainda, mas aí eu ainda vou falar com o professor da área. Pronto. É na área financeira também. Pronto. E aí já ajuda, né? Já tendo, pelo menos já sabendo quem é que pode ser trabalhado, né? Ou pelo menos já tendo o tema, já vai conversar com o orientador para poder definir aí o que é que pretende estar trabalhando. Até para ver se ele tem disponibilidade, para você pensar em outra pessoa, caso ele não tenha disponibilidade. Mas a ideia é sempre aí conversando sobre isso para se ajustarem. Certo? Mais alguém ainda não tem tema, pessoal? Professora, eu ainda não tenho, mas eu tô pensando. Eu mando um e-mail pro Finger, aí tô esperando ele responder. Eu pretendo organizar tudo até a próxima semana. Certo. Pronto, beleza. Professora, ainda não falei com o orientador, meu plano é apresentar o TCC apenas no semestre, minha dúvida é, seria ideal já falar agora? Não, acho que é bom falar antes, porque você já está fazendo, querendo ou não, vai fazer um projeto, né? Então, se você já falar o projeto alinhado com o que o orientador quer trabalhar, já facilita, entendeu? Mesmo que você só pretenda defender mais para frente, não tem problema nesse sentido. Nada, né? Não tem problema nenhum. Professora, o que a Oi. senhora falou é muito importante, porque se eu não tivesse falado com o orientador, talvez eu tivesse que mudar metade do meu trabalho depois. Quem está falando? Eu não tô... Foi o Manuel. Oi, Manuel. Pois é. Por isso que eu estou dizendo, é importante que a gente converse logo com o orientador para não gerar retrabalho, entendeu? Porque às vezes quando a gente deixa para conversar só com o orientador depois, muitas vezes assim, material ele pode ajudar, você já ir para alguma linha, você já ter alguns artigos para ler, você já desenvolver o trabalho, já alinhado com o que ele quer. E aí, se você deixa para fazer só isso, já entrega um projeto pronto, às vezes você tem que descartar aquele projeto todo. Então, é só para evitar retrabalho mesmo, vocês conseguirem acelerar o processo, né? Pelo menos é assim que eu penso. E aí, lembra daquela dica que eu falei, ó, pessoal? Tô colocando aqui, né? Porque depois eu vou falar com o Arthur, mas aí é jogar lá no Google Acadêmico mesmo, aqui, ó. Coloquei o tema que a gente pretende trabalhar, né? E aí, ver outros trabalhos, ó. Aqui no Google Acadêmico você já consegue listar, ó, desde quando você quer esses trabalhos. Eu botei aqui, ó, desde 2017. E aí ele já vai me dando uma série de artigos, né? Aqui eu coloquei o termo em inglês, mas vocês podem colocar em português, né? Que aí a gente consegue ver, ó. Tem artigos aqui de 2020, artigos de 2018, olha, artigos de 2000. E aí são artigos que vão ver desde 2017. Veja como isso é bacana, porque aí já mostra que a literatura está mais recente. Aí eu coloquei aqui outros trabalhos, ó, fiz duas buscas aqui, ó, Inside Training na Literatura Review, uma revisão de literatura com esse tema aqui, para a gente ver o que já foi trabalhado. Aqui eu já deixei aberto, mas eu poderia querer refinar desde 2017? Poderia. E aqui eu já consigo fazer essa classificação e já tenho artigos também que falam sobre esse tema que eu estou procurando. Fica bom, por quê? Porque quando eu for fazer o meu referencial teórico, quando eu for fazer aquilo que eu estou dizendo na aula de hoje, eu já vou focado em artigos mais recentes, artigos em revistas, ó, Anuário da Revista Financeira, Jornal da Espanhol, né, de Finanças, e aí eu consigo fazer esse paralelo somente com revista científica em determinados periódicos internacionais, ok? Só para ilustrar também o que é que eu estava comentando com vocês. Então, procurem lá também no Google Acadêmico. O Google Acadêmico você já consegue fazer um filtro. E para quem quiser avançar um pouquinho mais, a gente vai falar sobre isso, né? Tem o portal de periódico da CAPES, vocês também conseguem entrar lá e acessar, né, esse portal de periódico da CAPES já para vocês fazerem a busca também. Eu até coloquei nos slides, e aí semana que vem eu vou falar sobre isso, como consultar no portal de periódico da CAPES. Vocês conseguem fazer e buscar artigos também de lá, porque tem outros artigos que a gente não consegue encontrar no Google Acadêmico e a gente consegue encontrar lá no portal de periódico da CAPES. Certo? Dúvidas? Oi, Manuel. Achei muito interessante o portal da CAPES, porque traz muito artigo, faz um filtro muito bom, tanto por autor como por ano, e sobre Sim. tema. Exatamente.
Muitos de vocês acabam só consultando o Google, e o Google, às vezes, ele é limitado, né? Às vezes, ele não tem todas essas informações que a gente acha que o Google tem tudo, mas para a pesquisa acadêmica, ele não é, às vezes, o mais recomendado. Mas eu disse que o Google acadêmico a gente começa colocando, porque ele dá um tema, dá uma visão mais geral, e a ideia depois é ir lá para o portal de periódico da CAPES, né, e restringir um pouco mais. Isso eu vou mostrar na próxima aula, para quem nunca pesquisou lá no portal de periódico da CAPES, já dá uma pesquisada, porque vai aparecer, às vezes, dissertações, vai aparecer tese, vai aparecer TCCs, vai aparecer artigo científico, e aí dá para, como o Manuel falou, você consegue fazer um bom filtro sobre essas pesquisas. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de pontuar? Lembrando que próxima aula, né, deixar já pronto, né, para vocês já irem praticando um pouquinho de cada dia, né, a introdução e a contextualização do problema de vocês. Novamente, pessoal, quem não tiver orientador, professora, eu só vou defender, sei lá, em 2050, mas isso passa muito rápido, viu? Então, daqui a pouco vocês vão estar lá correndo sobre isso, porque várias coisas vão surgindo que vocês vão colocando na frente, e o ideal é vocês já começarem a pesquisar um pouquinho de cada vez, porque fica mais fácil, né, e diminui o peso, né, também para você, do que vocês fazerem tudo em um semestre. Certo? Certo, professora. Então,